Bom dia a todos. Que a paz de Alça esteja com cada um que está aqui presente esta manhã, né, de domingo, um, um dia maravilhoso de sol. Graças ao Pai que no nosso lugar aqui a gente tem o- a climatização, né, o ar-condicionado para a gente poder estar mais tranquilo, para poder ouvir a palavra, para poder compreender aquilo que o Senhor tem para nós. E hoje é um dia muito importante em relação àquilo que a gente vai estar estudando também. Então, gostaríamos de agradecer as pessoas que estão aqui presentes e aquelas pessoas que vão assistir esse conteúdo nos canais de comunicação do Instituto ID Prover. Para a gente poder dar início, quero fazer uma breve oração. Na verdade, é um pedido, né? Uma petição para o Eterno, para que a gente possa, neste momento, esquecer os problemas, esquecer qualquer situação que impeça da gente receber a ministração do Espírito Santo na nossa vida, né? Para que ele venha trazer, que não seja o homem aqui falando, e que o que vem ser ensinado hoje sirva para nós de gatilhos, né? E que a gente possa aplicar na nossa vida e que a gente possa romper na nossa vida as barreiras mentais do medo que hora ou outra chega nas nossas vidas. Amém? Então, vamos fazer essa breve oração para a gente dar início à nossa ministração. Pai eterno, te pedimos em nome de Yahshua que este ensino de hoje venha edificar as nossas vidas, venha nos transformar e venha nos ajudar a nos conduzir através da tua palavra, do teu caminho. Sabemos que nós estamos numa geração onde a informação ela vem de todos os lados, então que possamos através da informação que é a tua palavra, a gente corrigir, romper em nossas vidas as barreiras mentais do medo. Então, em nome de Yahshua, Pai Eterno, te pedimos e que o poder operar do Espírito da Verdade haja em nossos corações, haja em nossa vida, né? Para a glória do Pai Eterno. Amém? A mensagem de hoje: rompendo a barreira do medo. Acredito que quando vocês ouviram esse tema, vocês fizeram. O pensamento vagou um pouquinho, né? Ou o que será ensinado, ou quais são os meus medos. Acredito que para um dos dois lados ele foi, né? E então a gente vai buscar esse entendimento e, através deste conhecimento do agora, aprofundar um pouquinho mais nas nossas tomadas de decisões. A base bíblica está em Mateus 14, 27. Ela é a base do nosso estudo, mas a gente vai ter outros versículos de apoio, né? Para que a gente possa compreender. Como as pessoas já estão se ambientando com nossos ensinos, com a forma da gente estar conduzindo a reunião missionária, o versículo base eu faço uma explanação no decorrer do texto. O medo é uma ferramenta poderosa, usado para aprisionar as mentes e, por consequência, as pessoas. Seja qual for sua posição, influência, poder, status na sociedade, se tiver medo, se você tiver o medo, você vai se tornar refém dele. A ministração de hoje tem por propósito mostrar os malefícios que o medo provoca na vida de uma pessoa, tornando-se escravo do medo. Por outro lado, apresentar um caminho para que você possa romper a barreira mental do medo. Sua realidade, ela é construída, lembre-se de uma coisa, sua realidade ela é construída em sua mente. É a primeira questão que você precisa entender. Antes de você tornar algo externo, você cria a realidade na tua mente. Este é o primeiro ponto. Logo, precisamos, como a palavra nos ensina, ser fortes e ao mesmo tempo corajosos, confiando naquele que pode nos ajudar a vencer, né, toda a batalha mental da nossa mente.
Perfeito, meus irmãos? Ou seja, derrubando o medo e ser uma pessoa forte e corajosa, destemida e decidida a cumprir o seu propósito aqui na Terra. Porque o grande objetivo nosso, a partir do momento que a gente conhece o Salvador, que o Filho é se revelado a nós, é que a gente tem uma missão aqui na Terra para cumprir. Alguns ainda entendem só a missão específica, né? A missão coletiva, que é como um chamado coletivo para todos, e a própria teologia descreve a grande comissão, né, como um dos chamados coletivos, certo? E para nós, a gente crê também no chamado específico, que Deus chama cada pessoa vocacionado para viver o seu plano de vida aqui na Terra junto com o Criador. Então nós do Instituto acreditamos também na missão específica, né? Na vocação, no chamado específico. E muitas pessoas não conseguem vencer porque a barreira do medo acaba impedindo essa pessoa de realizar o seu propósito aqui na Terra. E é isso que a gente vai estar discutindo no dia de hoje. Então, por outro lado, então nós vamos trazer essa questão apresentando um caminho para que a gente conduza à vitória. Então começamos agora a nossa reunião missionária esperançosos, né? Porque eu estou esperançoso em encontrar respostas também para a minha vida, né? E que sejamos edificados pela palavra. Às vezes as pessoas acham que quando a gente vai escrevendo, vai estudando o texto, a gente não é alimentado. A gente é assim, né? Quem ministra também é alimentado quando está montando este conteúdo. Então eu espero que vocês sejam ministrados também conforme eu estou sendo. Comportamentos contrários que o impedem de romper a barreira mental do medo. Quais são os comportamentos contrários? A gente vai estudar alguns aqui. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui conosco poderiam apontar outros, né, que são contrários a essa questão do medo, e vocês que estão em casa nos acompanhando, nos assistindo, aqueles que vão assistir através do YouTube e outros canais de comunicação, também teriam outros comportamentos para poder estar apontando. A primeira questão, pensar ou idealizar algo de forma negativa. E aqui a gente vai pegar o exemplo do rei Saul. Pensar ou idealizar algo de forma negativa. Você não consegue vencer o medo se você pensar ou idealizar algo de forma negativa. Guarde muito bem isso. 1 Samuel 17, de 10 a 11. Olha essa passagem e a importância que ela tem em relação ao medo. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Lembra que a gente falou que a primeira questão do comportamento é pensar ou idealizar. E aqui a gente tem a questão da palavra. A palavra tem poder. O gigante que estava naquele momento ali, diante das duas companhias, né, na retaguarda dos filisteus, que era por quem o gigante estava lutando, e diante deles estava o povo de Israel. E aí, nesse momento, é muito interessante que o que acontece? Quando ele pede um homem para pelejar, o povo de Israel já fica espantado e amedrontado. Por quê? Porque saiu da tua zona de combate. Saiu da zona de conforto, porque o povo de Israel estava habituado, como muitos guerreiros, a guerrear, a lutar, a batalhar. Agora era uma pessoa só que ia defender um reinado e um reino e seu povo por completo. Mas olha que interessante para a gente poder prosseguir. Ouvindo então Saul, o que a gente escuta de outras pessoas, de palavras declaradas sobre a nossa vida, que a gente, no decorrer das nossas vidas, ainda fica com medo.
não consegue executar, não consegue realizar, não consegue fazer. Por quê? Porque alguém lançou uma palavra sobre a sua vida. Não é assim? Quantos traumas, quantos bloqueios, quantas. Em quantos momentos a nossa mente não fica aprisionada a um passado nosso? Às vezes na infância, por alguém que disse alguma coisa, e na infância, como a gente tem aquela questão dos parentes, da proximidade de família, tudo, às vezes uma pessoa lança uma palavra sobre a sua vida e você vai com aquela vida, com aquela palavra a vida toda. Ele é teu gigante. Ah, não sou um bom comunicador. E aí no final você não consegue exercer uma atividade de comunicação porque você ou alguém falou. Você nunca vai ser ninguém, né? E por aí afora, aquela mensagem fica impregnada na tua mente, e aí é uma barreira que você precisa vencer, porque aquela palavra lançada provoca em você um receio, um medo, perfeito? Quando o rei Saul vê o gigante fazer tal desafio, os pensamentos negativos tomaram conta dele, pois todo o seu povo e os seus melhores combatentes ficaram espantados e temerosos, pois até aquele momento o gigante havia vencido o povo de Israel por meio de um simples desafio: dai-me um homem. Olha a palavra lançada. E não será mais uma luta de soldados onde muitos morreriam. Apenas um homem. Naquele momento, os guerreiros de Israel eram habituados a entrar numa luta de combate e ficava uma quantidade de pessoas, né, mortas de um lado, mortas de outro. Então, para eles, aquilo era normal. Agora, você guerrear por um reino com uma pessoa de cada lado e ainda você olhar de um lado um gigante muito maior do que, né, qualquer um que ali se apresentava, era algo muito difícil, né? Ou praticamente era algo impossível na cabeça deles. Diante disso, a gente vai para o segundo ponto: imaginar as coisas acontecendo e lhe causando dor ou colocando sua vida em risco. Novamente, vamos pegar exemplo com o rei Saul. Imaginar as coisas acontecendo e lhe causando dor ou colocando a sua vida em risco. Isso também é uma barreira que vai te causar medo. Em 1 Samuel 17, 24. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Olha só que interessante aqui. Todos os homens em Israel fugiram de diante dele e temiam grandemente. Ou seja, nesse momento, eles já estavam imaginando a derrota. Nesse momento, eles já estavam imaginando sendo mortos ou sendo morto e o seu povo, de certa forma, indo cativo. Era esse o pensamento naquele momento, tanto do rei Saul quanto dos seus melhores combatentes, dos seus melhores soldados. Agora, olha a questão. Mas quem deve ter pensado o rei Saul? Neste momento, a consciência de derrota. Guarda essa frase. A consciência de derrota. Ele sequer conseguia pensar no eterno, que outrora já havia vencido inúmeras batalhas para esse mesmo povo amedrontado. O medo paralisou o povo e acredito que eles já se viam como escravos dos filisteus. Por quê? Por causa da sua consciência de derrota. Quantas pessoas, às vezes, vai procurar um emprego, um exemplo bem simples, vai procurar um emprego, chega na fila, vê aquele monte de pessoas ali com seus currículos, aí a pessoa já acha que tem um monte de gente melhor que ele e que ele não precisa. Ele acaba desistindo, alguns deles. Ou chega na hora da entrevista já desencorajado. Ah, não, tem outras pessoas melhores, eu não vou conseguir. A consciência do medo, talvez aquela vaga, por exemplo, era para aquela pessoa. Mas aí ele não soube se colocar diante de uma entrevista, por exemplo, e acabou perdendo essa oportunidade de emprego. Isso é um exemplo simples, mas nos nossos dias de hoje, algo comum. E naquele momento, a consciência de derrota do povo
era que um reinado estava sujeito a uma pessoa só para guerrear e por lutar. Olha que tamanho desafio. E o povo todo se viu derrotado. Os melhores combatentes se viam derrotados. Porque até então Israel vencia todas as suas batalhas, todas as suas guerras, todas as suas lutas. Quantos povos anteriormente Israel já não tinha vencido? Ou seja, quantas vezes você já não venceu, já não derrubou as barreiras de algum medo, de de algum gatilho mental que te aprisionou e você conseguiu derrubar, né? Então essa é uma questão. A outra questão é agir para a autopreservação da sua vida. E aqui a gente vai pegar o exemplo do profeta Elias, nessa questão de autopreservação. Em 1 Reis 19, de 2 a 3, a gente vai ver tem um texto onde Jezebel ela manda um recado direto para Elias, aonde ela ia buscar matá-lo. Porque Elias, antes, em uma batalha, numa disputa, ele havia matado já uma quantidade de profetas, né, dos falsos profetas de Jezebel. Jezebel se enfureceu. Mas olha que interessante. O que o profeta ele faz aqui? Ele, vendo essa ameaça, porque Jezebel disse assim, ó, então Jezebel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe, assim me façam os deuses, e outros tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo eles se levantou, se levantou e, para escapar com vida, se foi. Sabemos que o medo é uma sinalização de autopreservação e essa emoção impulsiona nossos sentidos e aguça a nossa tomada de decisão. Ou seja, isso faz parte da nossa natureza, isso faz parte do homem. Logo, diante do medo, tomamos muitas decisões erradas, pois agimos sem tomar consciência dos fatos. Só pensamos e imaginamos no resultado final e não na realidade ao qual podemos mudar. Ou seja, a gente olha uma imagem, cria uma personificação daquela imagem e já nos colocamos como derrotados. A gente não olha para aquela realidade e fala, não, essa realidade eu posso vencer. Ou seja, criar uma realidade em cima daquela realidade de derrota já construída. E muitas pessoas fazem isso. Quando eles veem um problema, quando eles se sentem aterrorizados ao tal ponto que a sua vida pode estar em jogo, ele vai buscar se preservar. Porque primeiro já é da natureza do homem. Só que o homem ele precisa vencer essas barreiras. Ele precisa romper essa barreira do medo para que ele possa realizar as coisas que o Pai confiou sobre a vida dele. Um pequeno exemplo para a gente dar início ao estudo. Um pequeno exemplo são pessoas que são chamadas para ter uma exposição, né, ensinando, letrando para outras pessoas, e essa pessoa não consegue. Por quê? Porque o medo se tornou para ele uma barreira. Para ele é como se fosse a morte, né? E o exemplo que eu dou aqui sou eu. Para as pessoas que me conhecem, né, que andam próximo, eu não gosto da exposição. Eu não gosto de câmera, eu não gosto de foto. É difícil tirar uma foto minha, por exemplo. Mas, para fazer a vontade do Pai Eterno, eu tive que romper essa barreira. Eu estou rompendo essa barreira, ainda estou aprendendo ainda a lidar com essa questão de ensinar as pessoas através dos nossos meios de comunicação do Instituto. Então, é algo que eu me propus? Não. Eu creio que é o Espírito do Pai Eterno trabalhando na minha vida e me encorajando a fazer as coisas que Ele tem preparado para a minha vida. Então, assim, né, com esse pequeno exemplo, eu encorajo vocês também a lutar contra, seja qual for o medo que esteja impedindo que você realize a obra do Eterno. Algo que devemos tomar ciência sobre o medo, é o poder da palavra declarada sobre a vida de uma pessoa ou circunstâncias. Geralmente, ela vem com terminações de destruição, cenário negativo e
coisas adversas, contrárias àquilo que a pessoa está buscando. Portanto, devemos ficar atentos para que possamos mudar cenários negativos em nossas vidas. Em outras palavras, de uma forma bem simples, uma pessoa lançou uma palavra sobre a tua vida negativa, não aceite. Nega, já lute contra aquela palavra desde o início, não deixa ela criar, não deixa ela moldar a sua mente, não deixa ela criar forma na sua mente, não crie imaginações com aquela situação, porque senão você não vai vencer, você não vai dar o passo adiante. E nós precisamos dar um passo adiante para que a gente cada vez mais consiga romper as barreiras, seja elas quais forem que estiver na tua vida. Agora vamos para o estudo, Mateus 14, 17, para quem já nos acompanha, os que estão aqui presentes, aqueles que estão em casa, sabe que a gente trabalha com algumas versões para poder buscar o entendimento. Na versão de hoje, vocês vão perceber que todas elas são bem parecidas. Então, depois a gente vai usar só uma para poder estar exemplificando. Na King James 1611, o Mateus 14, 27 diz o seguinte: Mas, imediatamente, Jesus falou com eles, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Na nova versão transformadora, imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. E na tradução na linguagem de hoje, nesse instante, Jesus disse-lhe: Coragem, sou eu, não tenham medo. Agora vamos entender o que é essa questão, como Jesus se colocou diante dos discípulos, tem a ver em relação à nossa vida. Primeiro, tem de bom ânimo. A primeira palavra que Jesus lança já é uma palavra contrária de uma palavra negativa. Perfeito? Então a gente precisa ter bom ânimo diante das adversidades. Ou seja, tem um pensamento negativo, eu preciso construir um pensamento negativo. Eu preciso buscar uma realidade positiva para vencer aquela questão. Depois aqui, não é coragem. Quando a gente passa por uma luta, por uma batalha, de criar ou de enfrentar obstáculos, de enfrentar desafios, a gente precisa ter coragem. Um contraponto é o medo. O medo te aprisiona, a coragem te liberta. Então, precisamos ter coragem para enfrentar os nossos desafios, seja ele qual for. E a terceira parte, que é muito mais importante do que as duas primeiras, é quando Yahshua, quando o nosso Senhor Jesus Cristo fala, sou eu. Mas por que isso é importante? Para a gente poder adentrar no estudo. Somente o Filho do Pai Eterno pode verdadeiramente interceder pelas nossas vidas e nos ajudar a romper qualquer problema que a gente esteja passando, seja ele de ordem natural ou de ordem espiritual. Porque às vezes as pessoas falam, a pessoa lá está com alguns traumas e coloca que a pessoa está com espíritos. Não, às vezes é só a parte natural dela mesma. Foi coisas que ela passou na vida, crises que ela sofreu na vida, que ela criou bloqueios. Outras, tem pessoas que realmente têm problemas espirituais, que também causam medo nela. Então, a gente precisa entender as duas coisas. Mas nas duas coisas, Jesus Cristo está contigo. Né? Entender que Jesus é na tua vida é importante para você vencer todos os obstáculos. É por isso que ele deixa de forma bem clara aqui: sou eu. Para que você não tenha dúvida, para que você não crie imaginações de fantasmas, para que você não crie imaginações que não existem. Então ele é categoricamente dizendo: sou eu. Ou seja, se Jesus está na tua vida, é ele. É ele que está te impulsionando. Por isso que ele fala, não tem mais. É ele que está te impulsionando. Vai, faça. Eu te dei um desafio, faça, realize, conclua. Não tem mais. Porque eu estou contigo. E isso é muito importante para nós. Na verdade, é decisivo. Porque quantas das vezes a gente busca o quê?
aprovação de pessoas. Mas a principal pessoa a qual nós deveríamos buscar a aprovação já está conosco. É o Messias. É Yahushua, é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ele está conosco. Se ele está, não tem aquele, se ele está conosco no barco, para onde eu irei? Para qualquer lugar, não é mais ou menos assim? Em outras palavras? Então a gente precisa crer nisso. Se Yahushua está no barco comigo, ou seja, se ele está no caminho da minha vida, eu preciso andar e vencer o medo. Agora vamos decorrer um pouquinho sobre este assunto, rompendo a barreira mental do medo. A primeira questão, eu preciso entender o quê? O que é o medo? Você sabe o que é o medo? Você sabe o que é o medo? A primeira questão é uma emoção básica, primária e universal. O que é o medo? Emoção básica, primária e universal. Agora eu vou dizer uma coisa boa para vocês antes de eu continuar. Então você, se é uma emoção, ele vai te afligir por um tempo. Porque emoções, elas vêm e vão. Agora, qual que é o problema? Se, ao invés de você viver ela como uma emoção básica, né? Por exemplo, eu tenho medo das câmeras, já falei para vocês, eu estou aqui fazendo esse trabalho. Então eu estou controlando a minha emoção do medo para poder estar aqui diante de vocês. Agora, sabe qual que é o problema que me impede de romper? Se eu crio isso como uma consciência do medo. Se isso me torna uma consciência. Ou seja, eu não consigo, não dou o passo, não vou, porque não as pessoas vão zombar, sei lá, né? Vão julgar, vão criar julgamentos, eu não vou fazer. Mas aí eu criei uma consciência de medo em relação a um fato que eu não sei nem como vai ser. Se vai ser bom ou se vai ser ruim. Perfeito? Então a primeira coisa que eu preciso entender, ela é uma emoção. Eu não posso deixá-la virar o quê? Uma consciência. Que é a realidade. E daí eu vou viver com medo. Quantas pessoas, por exemplo, a parte de psicologia, né, atende pessoas de vários tipos, de várias, com vários problemas, com várias situações do seu cotidiano, do dia a dia, e as pessoas estão, muitas vezes chegam com medo de alguma coisa. As primeiras coisas que apresentam é o medo de alguma coisa, certo? E algumas pessoas, quando você vai descortinando durante a conversa, você evidencia que algumas pessoas têm o quê? Uma consciência de medo. E aquilo aprisiona ela, ela não consegue se libertar. Perfeito? Todo ser humano tem o medo em seu sistema cognitivo. Sendo o medo uma resposta natural do cérebro humano por situações de perigo ou ameaça, situado numa área específica do cérebro, a amígdala, responsável por processar e desencadear respostas de medo, por meio da emoção, podendo ser aprendido por meio de observações e acontecimentos com outras pessoas, ou pelas próprias vivências pessoais. Ou seja, se a gente não tomar cuidado, o medo verdadeiramente se torna a nossa prisão. Porque os sensores nossos vai sempre acusar um medo aparente, uma realidade que não existe. Ali, os soldados estavam lutando e guerreando, e verdadeiramente a vida de um estava em risco, e o dos outros para se tornar escravos. Mas às vezes o nosso medo, por exemplo, é a só exposição. Às vezes a exposição já nos causa um medo que para nós é como se fosse a morte. E isso acontece na vida de cada um de nós, né? Ao seu modo. Estou dando um exemplo, mas existem outros exemplos que a gente pode estar citando aí no decorrer. Conhecendo o medo, a consciência do homem, né, a sua natureza humana, e vamos ver através de Yahushua, que é o que pode que pode nos ensinar, né? Olha que interessante, Lucas 22:42. Porque como que a gente vai romper a barreira do medo? Se a gente olha para uma outra pessoa que já passou por problemas muito difíceis e superou. Não é assim? A nossa mente vai buscando exemplos. Então, se eu coloco
alguém como já superou essas barreiras, eu olho para mim e falo assim, eu também sou capaz, porque aquela pessoa venceu. É por isso que eu trouxe o exemplo do Messias, para que a gente tenha compreensão que ele tinha uma natureza humana e ele tinha a natureza divina. Lucas 22:42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, naquele momento, na hora dele, que ele foi entregue ali, momentos antes dele ser entregue, a oração que ele faz ao Pai é que passasse o cálice dele, ou seja, aquela situação que ele ia enfrentar diante da crucificação dele. O objetivo da consciência é acionar o cérebro e dizer: estamos em perigo. É preciso fazer algo diante dessa realidade que se apresenta. O Messias, momentos antes de ser traído, é tomado pelo medo. Ele precisa lutar contra essa emoção para construir o seu propósito. O medo não poderia paralisá-lo. Ele precisava ir até o final do processo. Mas agora, ele estava enfrentando algo novo durante todo o seu ministério. A sua natureza humana, ela quis tomar o controle dessa situação por meio do medo. Naquele momento, o Messias ele já tinha vivido inúmeras experiências. Ele já tinha fugido de vários lugares que poderiam lhe causar a morte. Certo? Desde menino, né? Deus foi tirando ele, livrando ele de várias ciladas da morte. Mas neste momento, onde ele ia se entregar como sacrifício vivo, o medo atormentou ele. Criando os pensamentos e imaginações por meio do medo. Lucas 22:4. Então quer dizer que Jesus também criou ali as imaginações e o pensamento? Vamos ver. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Olha só. Ele estava num ponto de medo. Por exemplo, eu em alguns momentos, quando eu estou com bastante medo, eu suo frio. Aquele escalafrio, aquele suor frio, aquela coisa assim que o suor dele foi como gotas de sangue. Então imagina a situação, imagina a mente do Messias naquele momento, aonde ele ia ser entregue. Neste momento, o corpo passa a dar sinais de que está ocorrendo, ele passa a dar sinais do que está ocorrendo dentro de si e emite impulsos para que algo seja feito imediatamente. E por meio desses impulsos, tomam as decisões para salvar a sua própria vida. Ponto máximo do medo. Exceto o Messias. O grande exemplo em relação ao medo em nossas vidas é o Messias. Porque, exceto ele, naquele momento, ele teve angústia, ele teve as imaginações, teve os pensamentos, teve o desejo de parar, onde ele vai, que ele pede para o Pai tirar dele ali naquela situação, que é o cálice, que representa o cálice, mas ele não parou. Ele falou, não, meu propósito precisa ser concluído, eu vou até o fim. Ele seguiu adiante. E é assim que a gente tem que fazer para romper a barreira do medo que está em nós, a barreira mental. Naquele momento, a mente estava o aprisionando. Naquele momento, a mente estava o parando. Mas ele falou, não, eu preciso ir até o final. Eu preciso chegar até o final. E é assim que tem que ser em nossas vidas. Os irmãos que aqui estão presentes, é assim que a gente tem que viver, é assim que a gente tem que buscar força nele, esperança nele, porque, como ele disse, sou eu. Nós precisamos ter essa crença, que ele está conosco e que as dificuldades, seja ela qual for em nossas vidas, serão rompidas, serão vencidas. Porque senão a gente não rompe, a gente não vence, a gente não passa as fases e a mente ela se torna uma prisão. E a pessoa começa a dar pequenos passos.
na sua zona de conforto, na sua zona de segurança, e não faz aquilo que o Senhor trouxe para ele fazer aqui. Porque cada um de nós tem um propósito. Se você perguntasse, José, onde você estaria hoje? Pode ter certeza, eu não estaria aqui se não fosse Jesus Cristo. Porque me formei em engenheiro de produção, as pessoas, né? O pessoal do instituto, meus amigos mais próximos, sabem, me formei em engenheiro de produção. Eu tinha uma vida fora dessa realidade. Daqui a pouco o Senhor me chama num dado momento e fala, agora você vai fazer a obra que eu tenho para você. Naquele momento o medo tomou conta de mim. Eu falei, o que será da minha vida agora? Vou ter que abandonar o meu trabalho, porque abandonei meu trabalho, vou ter que abandonar minha profissão, abandonei minha profissão para seguir somente através do que o Senhor tinha para mim e aprender por meio dele. Por isso que o Instituto a gente coloca como ensinamos através da teologia do Espírito Santo. Porque quem vive por meio do Espírito Santo, né, vive para a glória de Deus. Nós não vivemos para nós mesmos. As nossas vidas não nos pertencem. É assim que a gente entende. Então, olha que interessante. O Messias, ele passou pelo mesmo processo. Mas por que ele terminou a obra dele? Porque ele não foi vencido pelo medo. Mas ele foi provado pelo medo também. Porque às vezes, é preciso deixar isso bem claro, porque o que acontece? Muitas das vezes, a gente acredita que, porque o Messias, ele era divino, ele tinha natureza divina, ele tinha coisas que ele não enfrentou. A natureza humana dele não precisou enfrentar a natureza humana. Pelo contrário, ele precisou enfrentar a natureza humana também. Porque Deus é justo. Deus é justo. E a sua justiça, ele não faz acepção de pessoas. Ele não ia pegar o filho e proteger de alguns caminhos, porque não. Não no sentido de não permitir que ele sofresse o processo. Assim como nós. Cada um que o Senhor chama, ele vai falar para você, não temas. Sou eu. Não tenha medo, sou eu. Ele vai falar isso para você. Ele vai falar. E você tem que crer. Porque daí você precisa romper a tua mente. Você precisa fazer uma ruptura, uma separação. E se você perguntar para mim, então... Não, vou voltar um pouquinho aqui, né? Tomando as ações com base no medo. Mateus 14:30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Aqui era Pedro. Eu tinha esquecido desse pequeno ensinamento aqui, que ele é importante. Pedro fez algo maravilhoso e sobrenatural. Pedro andou sobre as águas. Sabe o que é isso? É uma maravilha. Pedro andou sobre as águas. Só que o que aconteceu? Ele ficou com medo e ele começou a afundar. Mas por que ele ficou com medo e ele começou a afundar? Quando reparou no vento. Quando a gente repara na nossa mentalidade caída, que ainda está em transformação, a gente começa a afundar. Quando a gente repara no medo que está em nós, a gente começa a parar, paralisa, e a gente começa a afundar. Aí a gente precisa fazer o quê? Clamar ao Senhor. Senhor, salva-me. Venha ao meu encontro. Me liberte desse cativeiro, dessa prisão mental. E me ajude a caminhar. Agora, se você perguntar para mim o que é o medo, eu entendo o medo da seguinte forma. Ela é uma realidade projetada. É a primeira questão. Se você perguntar para mim, José, o que é o medo? É uma realidade projetada. Ou seja, é uma realidade que criamos. É por isso que o ensino de hoje é em volta da mente. Está envolvido a mente. É uma realidade projetada, não vivenciada até aquele momento. Aí eu preciso dizer uma coisa bem clara para vocês que estão aqui e para vocês que estão nos acompanhando. Por mais que você sofreu na infância, eu vou pegar as pessoas mais adultas para exemplificar. Por mais que você sofreu na infância
qualquer tipo de coisa que te causou medo, qualquer palavra lançada que te causou medo, que te gera insegurança, hoje, se você está preso a essas palavras liberadas, é porque você está criando uma realidade neste momento, sobre aquela palavra lançada lá atrás. Então você precisa romper, ou seja, você precisa quebrar esse ciclo e se posicionar de forma com vitória. Se posicionar de forma positiva. Falando, não, essa palavra não tem poder sobre a minha vida. Ou essa situação que eu passei não tem mais autoridade sobre a minha vida. E construir uma nova realidade. Por quê? Com o poder de mudar o rumo da sua vida, negativamente ou positivamente, conforme a sua reação aos fatos. Agora eu vou ler ela de forma completa. É uma realidade projetada, não vivenciada até aquele momento, com o poder de mudar o rumo da sua vida, negativamente ou positivamente, conforme a sua reação aos fatos. Se a gente pegar Pedro, naquele momento ele não estava vivendo uma realidade maravilhosa? Estava. Pedro estava vivendo uma realidade maravilhosa naquele momento. Porque ele estava andando sobre as águas. Ô homem corajoso, né? Só que aí daqui a pouco ele criou uma realidade de algo anterior. Por quê? Porque ele olhou uma outra realidade, a palavra diz. Aí aquela realidade de vento forte, alguma coisa, trouxe para ele uma insegurança. E aí ele começou a afundar. Então, para vocês que estão nos assistindo, e para vocês que estão aqui, projete novas realidades sobre a sua vida. De que forma? Declare sobre a sua vida vitória e não derrota, não medo. Declare sobre a sua vida, fale, eu vou vencer esse desafio. Eu vou superar essa barreira, essa batalha, seja ela qual for. Fale, eu vou superar. E determine. E viva através dessa nova realidade. Nós não estamos falando aqui sobre uma teologia de uma nova era. Ou de programação neurolinguística de uma forma que você vai projetar a vida que você quer. Não. É apenas para você romper o medo que te aprisiona de viver o que Deus preparou para você. Apenas isso que a gente está falando aqui. Mateus 14:31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? O medo, ele entra na nossa mente por dúvida. Sim. Você não se julga capaz. Quantas coisas que eu deixei de fazer na minha vida toda porque eu tinha dúvida. Que, na verdade, se olhar de forma mais profunda como uma lupa, era o meu medo. Quantas vezes isso aconteceu na minha vida? Aí Jesus está falando para nós assim, homem de pouca fé, por que você duvidou? Ou seja, Jesus está falando para nós, homem de pouca fé, por que você está duvidando daquilo que eu estou falando para você? Porque se você diz verdadeiramente o Espírito habita em mim, se eu estou com Cristo, Cristo está falando o caminho que você tem que fazer sobre a tua vida, por que tu duvidaste? Não crie dúvidas, busque certeza. É isso que ele está falando. Você quer romper a barreira mental do medo? Crie certezas. Busque-me e vamos construir uma vida, relacionamento, intimidade. Crie certezas. Agora, as reações negativas. O que as reações negativas vai fazer? A primeira questão, e a gente viu no decorrer do que a gente estudou até aqui, fugas. As tuas reações negativas na tua prisão do medo vai fazer com que você fuja daquilo que Deus preparou para você. 1 Reis 19:3. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Pronto. Jezebel veio lá e falou, ó, mande avisá-lo. Nem mandou matar ainda, só mandou avisar. Só foi uma palavra lançada. Não foi nem lá para matar, foi só para avisar. Ele já saiu correndo. Quantas pessoas falam para você, não vai dar certo, você pega e já paralisa, não vou conseguir. Quantas pessoas não estão exercendo o ministério porque está esperando
que a sua liderança, de repente, em alguma igreja, fale, não, verdade, é isso mesmo que você tem que fazer. Quantas pessoas? Cuidado com a fuga. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. O medo faz com que agimos, na maioria das vezes, no imediato, sem pensar ou raciocinar direito. Tornamos irracionais diante do medo e entramos no estado de consciência de sobrevivência a todo custo. E a emoção do momento acentua as decisões e a necessidade de fazer algo de imediato. O que aconteceu aqui? Elias, ele não conseguiu nem imaginar as vitórias que ele já tinha trazido diante do povo, das pessoas, aquilo que Deus já tinha feito através da vida dele. Ele não conseguiu sequer raciocinar o quanto Deus era com ele. Ele não conseguiu, porque o medo paralisou, ele só pensava em fugir daquela situação. Quantas pessoas não se encontram nessa situação hoje? Que Deus já provou que é na vida, que Deus já fez maravilhas na vida, Deus já libertou, já salvou, já curou, e a pessoa ainda está lá na prisão, no cativeiro. Muitas pessoas estão como Elias hoje, com medo de guerrear, com medo de enfrentar novos desafios, porque foi ferido em algumas batalhas. Ou porque algumas palavras lançadas faz a pessoa paralisar, se prender. A paralisação que o medo provoca no homem faz com que todo o sistema interno trabalhe somente por um propósito: viver e fugir daquela situação que se apresenta. É intuitivo, inconsciente, porém necessita de uma provocação externa. O medo ele vai te paralisar, sim, mas ele precisa de uma provocação externa, para que você trabalhe internamente contrário a essa situação. Perfeito? Então, mais uma vez, não fuja, enfrente às circunstâncias. Outra questão, eu vejo muitas pessoas com essa carga negativa aqui, com esse segundo ponto. Inclusive eu tinha muito disso daqui. Crenças limitantes. Crenças limitantes. Quem aqui não tem uma crença limitante? Quem aqui não tem algo para superar? Quem aqui não tem uma barreira para vencer? Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tens falado ao meu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Olha, um dos líderes mais intensos do Antigo Testamento, Moisés. Um homem que, através de Deus, fez milagres e maravilhas e levou um povo que, segundo os estudos, é estimado praticamente lá em 3 milhões de pessoas. Um homem. E ele vai diante do Senhor dizer que é um homem, que ele não é eloquente. Ou seja, ele não conseguia falar de uma forma mais tranquila. No meio das pessoas, ele tinha receio, ele tinha medo de falar, ele tinha medo da exposição. Então ele não conseguia expressar. E ali paralisava ele. Aí ele pede, aí Deus depois lá adiante pede para chamar o irmão para completar ali, e o irmão ia falar em alguns momentos por ele. O que eu trago de exemplo aqui? O que eu trago para minha vida? Eu também não sou eloquente. Eu falo, eu estou aqui porque eu creio na promessa de Deus. Eu creio naquilo que ele trouxe para minha vida. Eu não sou uma pessoa que sei falar em público de forma abertamente, com muita tranquilidade, naturalidade. Pode parecer que sim, mas é o Espírito de Deus trabalhando em mim. Eu não. Em outro momento, eu jamais consegui ligar isso daí. Ligar as câmeras para poder estar falando. Ou seja, o que vai definir você do teu propósito é a tua identidade. É quem você é em Cristo. É quem você é diante do propósito específico que ele colocou na tua vida. Se você precisar falar, naquele momento, o Moisés não entendia o poder do Espírito Santo. Hoje já passamos quantas gerações
E mesmo assim, muitos ainda não entendem o poder do Espírito Santo de Deus. Se você verdadeiramente tiver o seu coração diante do Eterno de uma forma justa, ele vai te capacitar. Muitos falam, o Senhor te capacita para cumprir, mas a pessoa ainda está lá parada por causa das crenças limitantes. Outra questão é fazer com que a pessoa se vê de forma disfuncional para exercer algo. Algumas atividades que vai exigir que ele saia da zona de conforto, por exemplo, para ele é como se ele estivesse vendo a própria vida em destruição. Essas crenças limitantes provocam medo, fobias e traumas que precisam ser vencidas. Se você tem crenças limitantes e não consegue superar sozinho, busca ajuda. Mas não pare nesse lugar, não pare. Busque superar, busque meios para superação, para que você vença. Porque assim, você se enxergar disfuncional, não é isso que Deus quer para a tua vida. Não é isso que Deus quer para a minha vida. Porque Deus nos fez perfeito. Perfeito para um propósito perfeito dele. Então, se ele nos deu um propósito, é que ele vai nos capacitar para executar aquele propósito. Então, nós não podemos parar nas crenças limitantes. Ou seja, se sua mente ela está sendo prisioneira em relação a alguma crença que você sente que você não é capaz, você precisa romper. Outra questão, criar sua caverna mental. Muitas pessoas criam uma caverna e lá eles entram e ficam. Olha o que aconteceu com Elias, e a gente, para fazer essa explicação. 1 Reis 19, a primeira parte. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Muitas das coisas que Jesus, que o Pai Eterno nos ensina, ele traz para a realidade para que a gente entenda o que está acontecendo nas regiões espirituais. Aqui, Elias, o medo para ele foi tão forte, a palavra que Jezebel declarou foi tão forte sobre a vida dele, que naquele momento, nas regiões espirituais, a mente dele estava aprisionada. Então a mente dele estava numa caverna espiritual. E aí, o que o pai fez para exemplificar para nós? Ele foi, caminhou e foi até uma caverna física mesmo, para mostrar que ele estava mentalmente prisioneiro daquela situação. Mas o que é mais interessante aqui nessa passagem que Elias vai buscar essa caverna, se vocês pararem para ler em Reis, 1 Reis, de 19 ali adiante, você vai entender uma coisa. O pai alimentou Elias em todo o percurso até ele chegar na caverna. Ou seja, tem pessoas que criam a caverna mental, se prende e acha que Deus o abandonou. Não abandonou. Ele está te alimentando. Ele está cuidando de você, ele está te dando roupas. Ele está tratando da tua vida, ele está tratando da tua ferida. Ele mandou anjos durante todo o caminho para servir Elias. Ele está mandando pessoas para te servir. Ele está mandando pessoas para cuidar de você. Ele está mandando pessoas para dar palavras de ordem sobre a sua vida, de libertação, de cura, de restauração. Ele está mandando palavras de ordem do tipo: saia dessa caverna. Assim como ele fez, a gente vai ver adiante. Saia dessa caverna, venha para fora, porque eu quero falar com você. Muitas das vezes, o que ocorre no mundo espiritual precisa ser representado no mundo físico. E este é um dos casos. Elias ficou tão abalado com a ameaça que a sua mente ficou aprisionada com as circunstâncias que ele não conseguia enxergar aquele momento. E a realidade de vida para ele, naquele momento, era morte, dor e sofrimento. Quantas pessoas nos dias atuais estão presas em cavernas mentais, criadas por elas diante das diversas situações que ocorrem em sua vida, criando um mundo que somente ela pode entrar e se isolam da realidade exterior. Quantas pessoas se isolam da realidade exterior e criam o seu mundo? Agora, a outra questão,
que é tão forte quanto as outras que a gente viu aqui. Mentalidade do vitimismo. Você não vai conseguir romper se você for vitimista. Se você for uma pessoa que se vitimiza, você não vai vencer. Você pode vencer as outras 3, mas se você se vitimizar, você volta para uma prisão e você vai ficar com medo das situações. Por quê? Olha que interessante. 1 Reis 19, 9b a 10. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: olha como ele começa a responder ao Senhor. Olha para vocês entenderem uma coisa. O Senhor, ele vai na direção de Elias e pergunta: o que você faz aqui, Elias? Aqui que Elias vai responder: tenho servido com muito zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Deus não perguntou se ele tinha servido. Não era essa a questão. Quantas pessoas vitimistas que chegam e vai conversar contigo: mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Começa a falar tudo o que fez. Não. A questão aqui ela é objetiva. O que você faz aqui, Elias? O que você andou, atravessou o deserto para vir se prender dentro de uma caverna? Essa é a questão. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. O vitimista joga a culpa nos outros. Porque Deus estava tratando Elias. Mas Elias estava, primeiro que ele estava com muito zelo servindo ao Senhor. Depois, contudo, lança a flecha nas outras pessoas. Os israelitas quebraram a aliança contigo. Ele não quebrou. A palavra de Deus diz que o medo, quem tem Deus, né, lança fora o medo. Então, se você está com Deus, você não pode deixar que o medo vença qualquer situação na tua vida. Naquele momento, de certa forma, na consciência de Elias, Elias havia rompido com Deus. E olha aqui, a pessoa que possui a mentalidade de vitimização fica com sua mente presa ao sentimento de negatividade. Em que ela fica presa? Ao sentimento de negatividade. Logo, ela precisa criar um ambiente favorável e de autopromoção. Foi o que Elias fez, ele se promoveu primeiro diante de Deus. Como fez Elias no começo da conversa. Tenho servido com zelo. É assim que ele inicia. Mas o Senhor estava perguntando o real motivo que o fez ir até a caverna. Ele não podia falar: não, Senhor, eu estou aqui porque Jezebel mandou me matar. Ponto. Aí a conversa ia ser outra com o Senhor. O processo de vitimização afeta o modo de pensar da pessoa. Ela cria uma realidade e se coloca como vítima dentro dessa realidade. A partir desse ponto, ela procura manipular a situação com seus argumentos, fazendo com que a outra parte sinta-se movido a ajudá-lo. Logo, a mentalidade que se cria é de negatividade. Ou seja, o que Elias fez aqui no momento, no ambiente negativo, ele se colocou de vítima e ele estava tentando o quê? Buscar no coração de Deus para que Deus o ajudasse. Mas ele não foi direto ao ponto. O objetivo de Deus com ele é ir direto ao ponto. Se você estudar esse texto, e aqueles que estão vendo, estude esse texto. Você vai ver que o pai pergunta 2 vezes para Elias. E Elias responde a mesma coisa. E aí Deus fala: não, peraí, já que ele não vai mudar, eu vou dar a direção. Aí o que Deus faz na sequência? Que ele dá a direção do vento, que dá os terremotos, mas a palavra diz que Deus não estava no terremoto, no fogo, na tempestade, enfim. Aonde Deus fez estremecer tudo para que Elias saísse da caverna e vez de olhasse para o externo. Mesmo assim, ele não conseguiu. Aí o que Deus faz? Elias, só o seguinte: você já me serviu, você é zeloso, você vai descer, você vai ungir um rei aqui, outro rei ali, e você vai
ungir o profeta que vai dar continuidade no trabalho. Por quê? Porque a sua mente, ela não conseguiu progredir. A sua mente verdadeiramente foi afetada. Você não vai conseguir cumprir minha missão aí. Eu vou precisar te levar. Ou seja, tem pessoas que acham que é tão insubstituível, que pode se fazer de vítima. E Deus fala, não, comigo não. Se você quer me servir, eu preciso de uma consciência saudável. Eu preciso de uma mente saudável. Eu preciso de uma mente que venha verdadeiramente ouvir a minha voz, ouvir o meu comando e fazer aquilo que eu tenho preparado. E eu não aceito vitimismo. Você pode entrar em fuga, vou te buscar, vou te alimentar. Oh, meu Deus. Você pode entrar em fuga, eu vou te buscar e vou te alimentar. Mas não se faça de vítima. Porque se você fizer de vítima, eu pego a tua túnica e dou para outro. Não sei se vocês estão entendendo. Ou seja, não adianta você parar e falar assim, eu não vou realizar meu propósito por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Para de se vitimizar, porque você vai perder a tua túnica. Para de se vitimizar, você vai perder o teu chamado. Deus não aceita pessoas que se vitimizam. Coloca isso no teu coração. E agora? Passou a fase do negativo, estou muito bem. O que eu devo fazer? Porque você me ensinou agora o caminho que eu tenho que quebrar. Mas como quebrar a barreira? Vamos lá. Primeiro, falamos aqui das reações positivas. Precisamos viver uma vida com positividade. O eterno é positivo. Você já viu Deus falar que ele ia perder alguma coisa? Você já viu Deus falar que não dá conta de alguma coisa? Você já viu Deus falar que ele não ia vencer algo? Não. Tudo que o Pai falou, tudo que o Filho falou, se consumou e vai se consumar. O Apocalipse vai se consumar. Tenha esse desejo no teu coração, porque vai acontecer. Queira você ou não. Porque todas as palavras do Pai vai se cumprir. Se cumprir, então tenha reações positivas a qualquer adversidade. Esse é o primeiro caminho. Na linguagem, tradução de hoje, a gente viu lá. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. O medo vem através de estímulos e impulsos externos. É para reverter o caminho, e para reverter o caminho, necessitamos deste mesmo processo. Vamos lá com calma. O medo vem através de estímulos e impulsos externos. O medo. E para reverter o caminho, a gente necessita desse mesmo processo de estímulos e de impulsos externos, com palavras de encorajamento e de positividade. Portanto, conhecer quem profere essas palavras faz toda a diferença, pois somos movidos por força e poder. Por que a gente é movido? Força e poder. Se eu olho para aquela pessoa que está declarando palavras de vitória sobre a minha vida, eu aceito? Eu aceito de qualquer um? A nossa consciência às vezes não, né? Vamos ser sinceros. Se a gente não olhar para aquela pessoa com autoridade para declarar palavras, às vezes a gente cria um bloqueio, a gente não aceita. Certo? Então a primeira coisa que eu preciso entender, aceitar a palavra que Jesus lançou sobre a sua vida. Coragem, sou eu, não tenha medo. É a primeira questão que eu preciso entender. E quando Deus usar uma pessoa para falar sobre a sua vida, lançar palavras sobre a sua vida de vitória, aceite. Aceite. Porque Jezebel tem muito por aí. Espírito de Jezebel tem muito por aí. O que eu mais vejo hoje é espírito de Jezebel lançando sobre a vida das pessoas vida, não, morte. Vida, não, morte.
Não aceitem espíritos de Jezebel sobre a tua vida. Se uma pessoa vir declarar sobre a tua vida derrota, não aceite. Não aceite. E vá se... mas eu preciso me reconsertar em algo, eu preciso mudar minha vida que não está correta, eu preciso... Ok, vai, faça, mude. Não se vitimize, porque senão você vai perder a tua túnica. Não se vitimize. Conserte tudo que você tiver que consertar diante de Deus. Mas não aceite palavras negativas lançadas sobre a tua vida. É a primeira questão. Reações positivas. Crer na aliança que você fez com o Pai Eterno. Você já fez uma aliança com Deus? Eu fiz. Eu não fiz. Se você não fez, faça. E em algumas aulas a gente vai ensinar aqui alguns passos sobre o processo da aliança. Se você não fez, faça. Se você já fez, viva por meio dessa aliança. Perfeito? Lucas 22, 42. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 4. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tomou-se com grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. O que é importante aqui para nós nesse primeiro momento, para a gente entender da aliança? Dizendo, Pai, se queres. Olha que interessante. Jesus não tinha aliança com Deus? Tinha. Porque ele chamou Deus de Pai. Uma aproximação, um relacionamento tão íntimo. Pai, se queres. A segunda questão. Todavia, não faça a minha vontade. Você tem aliança com Deus? Fala, eu tenho. Não faça. Você tem que falar. Você tem que ser aberto com Deus. Não faça a minha vontade. Por quê? A minha vontade é a natureza caída. A minha vontade é uma natureza pecaminosa. A minha vontade é uma natureza que é corrompida. Por isso que Jesus orou de forma muito sábia. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Por que a tua? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque a vontade de Deus te leva para a eternidade. Porque a vontade de Deus é duradoura. Porque a vontade de Deus é vida e não morte. E a outra questão, orava mais intensamente. Quando você está em conflito, quando você está em dificuldade, quando você está passando por inúmeras coisas na tua vida, o que você faz? Você ora intensamente? Você ora intensamente? Né? Ou você vai murmurar, reclamar, se vitimizar? Perfeito? Porque isso é importante, isso faz uma diferença muito grande. O relacionamento é fundamental aqui, mas não decisivo, pois seu estado de consciência é o que vai determinar o caminho a seguir. Ou seja, por que ele é decisivo? Por que ele não é decisivo? Desculpa. Por que ele não é decisivo? O relacionamento ele é fundamental, mas não decisivo. A gente viu que Elias ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, mas o estado de consciência dele foi que realmente determinou o caminho dele. A gente viu que Saul era o rei ungido por Deus e viu que no meio do caminho ele se perdeu, ele se desviou do centro da vontade de Deus. Ou seja, temos que tomar cuidado com isso. Ter a convicção de quem é o eterno e a sua grandiosidade é o princípio do processo dessa aliança. Entretanto, colocar a confiança nele, permitir que as coisas aconteçam conforme a sua vontade suprema, determinará como você vai se comportar diante das adversidades. Perfeito? Andar por meio da palavra liberada sobre a sua vida. A gente já tá chegando no finalzinho, tá, gente? Só mais um pouquinho aí, um pouquinho de paciência, que a gente já tá indo pro finalzinho. Andar por meio da palavra liberada sobre a sua vida. Olha aqui, olha, Mateus 3,17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. No dia do batismo do Messias, Deus abriu os céus e falou isso sobre a vida dele. Ou seja, existia uma palavra liberada sobre a vida do Messias, assim como declarado pelos profetas anteriormente, e principalmente se a gente estudar os livros de Isaías, que foi considerado profeta messiânico, fala muito sobre o Messias. Em 1 Coríntios 1,17, porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas
não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Ou seja, aqui era o primeiro momento a gente viu que Deus era com o Filho, o Messias. Agora a gente viu o Messias com os seus discípulos. E aqui no caso, Paulo, não foi Paulo que andou com o Messias. Aqui Jesus já estava glorificado. Olha que maravilha! Por que isso é importante para nós? Você acredita que Jesus está glorificado? Você acredita que você é um discípulo de Jesus Cristo? Então, ele determinou algo sobre a sua vida que você precisa realizar. Quebre essas barreiras e realize a obra. Ande com os olhos fixados no Messias e atento ao que ele te chamou. Não desvie os seus olhos dele, nem desvie seus pés do seu propósito. Essas duas combinações vão resultar em viver por meio do Espírito da verdade. Logo, quem está no Pai deve lançar fora da sua vida o medo. Crer no poder, força e glória do Pai Eterno. Também deixei ficar em Israel 7.000. Por quê? O que aconteceu aqui? 7.000 profetas. 1 Reis 19, 18. Qual foi o motivo da fuga? Qual foi o motivo da fuga? Não foi que ele era o único profeta que sobrou? Elias? Mas Deus já vai, não, peraí, calma aí, abaixa a tua bola aí. Eu deixei ficar 7.000. Por que eu deixei 7.000? Porque foram todos os que não se dobraram a Baal. E toda a boca que não o beijou. Então, entenda uma coisa, se você quer viver uma vida digna diante do altar, ou seja, digna diante do Messias, não se dobre a falsos ensinamentos, não se dobre a questões só para poder te agradar. Atos 12, de 10 a 11. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, ao qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herode e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Irmãos, se você tiver a tua vida com o Eterno, existem duas questões. Primeiro, ele vai te proteger. Ele vai te guardar. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que, se você não tiver em condição de se levantar, ele vai levantar outras pessoas para interceder pela tua vida e vai mandar anjos para te proteger, para te tirar da onde você estiver. Então você precisa acreditar somente na palavra do Eterno, que é a verdade. E ele vai agir em favor na tua vida. Você precisa ter essa convicção. O Eterno não estava com os olhos fechados sobre o Eterno não está com os olhos fechados sobre o que acontece com você. Ele está acompanhando o seu processo de transformação. Portanto, como você reage às múltiplas situações fará com que ele interceda em seu favor ou te livre de um mal ou cilada, mesmo sem você pedir. É a tua reação e não o teu medo que o move. É a tua reação e não o teu medo que vai mover ele. Por exemplo, Pedro aqui ele estava preso. Na consciência de Pedro, ali já era a hora dele. Então ele nem intercedeu. Só que Deus levantou outros corações para interceder. E ele mandou o anjo. Ou seja, Pedro se colocou na posição ao qual Deus esperava dele, ao qual Jesus esperava dele. Então se coloque na posição ao qual Deus espera de você. Confiar na promessa que ele fez. Confiar na promessa de que ele está ao seu lado sempre. Aqui uma questão da grande comissão. Eu trouxe um exemplo mais de propósito coletivo.
Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Se você quer Yahshua contigo até a consumação dos séculos, faça o que ele está pedindo. Ensine. Passa às pessoas aquilo que você tem aprendido por meio do Espírito. Passa para as pessoas por meio daquilo que você tem vivenciado, por meio do Evangelho, por meio da palavra. Hoje eu tenho encontrado tantas pessoas que estão frias espiritualmente, tantas pessoas que não conseguem compreender a palavra, que não conseguem viver por meio da palavra, que estão confusas, que estão difusas. Por quê? Porque não crê na promessa. Porque não crê na palavra. E ficam buscando meios, artifícios, sabe? Para poder encontrar respostas, sendo que já tem. Se você está na vontade no centro da vontade do Supremo Eterno, ele está contigo. Então você não precisa ficar buscando outras situações para poder, não, é por aqui, é por ali. Não, sai dessa. O Messias está com você todos os dias. E isto precisa estar gravado em seu coração. Assim como as tábuas que Moisés escreveu no Monte Sinai, as leis, acompanhou o povo de Israel por gerações. Ou seja, no teu coração tem que estar lá. Na tua consciência tem que estar lá. Yahshua vive, Yahshua reina. Agora, para isso ocorrer, e a gente já está indo para o final, eu espero que vocês tenham aprendido bastante no dia de hoje. Mas para isso ocorrer, se você estiver na caverna, se sua mente estiver presa, você vai precisar sair da caverna. Saia e ponha-se diante de mim, disse o Senhor no monte. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E disse, depois do fogo, veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, e saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse, o que você faz aqui, Elias? Ele, respondendo outra vez, aí repetiu a mesma coisa, a mesma murmuração. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com a vitimização. Sair para fora da caverna tem um significado muito forte. Representa romper com o medo. Mas Elias não conseguiu. Com a insegurança, mas Elias não conseguiu. Com todos os pensamentos que aprisionam, mas Elias não conseguiu romper as barreiras do medo. O Eterno fez uma demonstração da sua glória e poder. E o fez novamente a pergunta, o que faz aqui, Elias? Pois o Eterno via que a mente de Elias ficou dividida entre dois pensamentos, mas a morte era o que mais assombrava ele naquele momento. Ele conhecia o Eterno, mas ele tinha medo de morrer. Ele sabia das glórias do Eterno, mas tinha medo de morrer. Toma cuidado, você tem medo de morrer? Pode ser que você não consiga viver a glória do Eterno na tua vida. Porque a morte para nós aqui é simbólica. Tudo que pode nos prisionar, não sei se vocês estão entendendo essa mensagem, é a nossa morte. Tudo que pode nos paralisar é a nossa morte. É aquilo que está diante de nós. Não estamos falando da morte em si. Tudo que faz com que a gente pare provoca o nosso processo de morte. Morte espiritual. Sair para fora da caverna deve significar uma mudança de realidade, de pensamentos e aceitação dos fatos. Devemos encarar os problemas, as adversidades, as tempestades e tudo que vier sobre as nossas vidas. E mesmo diante disso tudo, dar glória ao Pai Eterno, ao Filho por tudo, pois essa é a vontade do Pai Eterno para as nossas vidas. Então, por fim, meus irmãos, eu espero que realmente essa aula tenha acrescido na vida de vocês. Desenvolver as raízes divinas. Porque 1 João 2,6
Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Esse versículo eu vou trazer em mais vezes nas nossas reuniões missionárias, até que este versículo entre na tua mente, entre na tua consciência e provoque uma separação do velho homem e a nova criatura. A primeira questão, irmãos, então, que a gente tem que desenvolver as raízes divinas: coragem. Coragem. Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Moisés falando diante do povo, falando a Josué. É quase que se fosse uma troca de bastão. Perfeito? Que Josué depois ia guiar o povo. Então, assim, o que você tem que guardar aqui? Temos que ser fortes e corajosos e que o Senhor nunca vai nos abandonar e nunca vai nos deixar. A segunda questão, o próprio Deus falando para Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Você acredita que está com o Espírito Santo de Deus na tua vida? Então o Senhor é contigo por onde quer que andes. Perseverança. Perseverança. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, a perseverança, ou seja, buscar o caminho do eterno, viver por meio da palavra, viver por meio daquilo que ele colocou para nós, vai nos transformar em pessoas maduras e íntegras. Espiritual, para viver aqui na Terra, neste momento, e depois viver na eternidade com o Pai Eterno. Agora, alguns ensinamentos. Romper a barreira mental do medo é viver por meio do Pai Eterno, crendo em suas palavras. É a primeira questão que você tem que ter. Viver por meio do Pai Eterno, crendo em suas palavras. A outra questão, romper a barreira mental do medo é saber que mesmo invisível, o Espírito Santo de El está contigo nesse exato momento, e onde você estiver, ali está o Espírito Santo da verdade. Estará presente para lhe ajudar a cumprir a sua missão na Terra. E por fim, romper a barreira mental do medo é viver por meio de Yahweh, por meio de Yahusha, e saber que a vida não será fácil só porque ele entrou no barco. É saber que ele estará contigo sempre, até a consumação de todas as coisas. Portanto, confie no Senhor. Tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Salmos 27:14. E nesse instante, eu creio que o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, está dizendo para vocês: coragem, sou eu, não tenham medo. E para concluir esse estudo, então vou repetir esse versículo. Mateus 14:27. Jesus, neste instante, disse-lhes: coragem, sou eu, não tenham medo. Meus irmãos, agora vamos fazer uma oração. Para a gente finalizar esse estudo. Se vocês quiserem ficar sentados, podem ficar sentados. Se vocês quiserem ficar em pé, pode ficar em pé. É uma oração breve, uma oração simples, com um único intuito da gente agradecer ao Senhor por esse ensinamento e que essas palavras, que o que a gente aprendeu aqui hoje, possa adentrar nos nossos corações, na nossa consciência e verdadeiramente possa nos transformar. Amém? Então vamos lá? Vamos orar? Pai eterno, em nome de Yahshua, o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, que venha o teu reino, que venha a plenitude da tua obra sobre a face da terra. Senhor,
arranque dos nossos corações o medo e faça com que ensina-nos a romper com o medo, com a barreira mental que nos aprisiona. Muitos aqui, Senhor, em muitos lugares, têm a barreira do medo no seu coração, tem a barreira do medo na sua consciência, por palavras lançadas, por situações vividas. Senhor, em nome do teu filho Yahshua, te pedimos, quebre essas barreiras. Quebre essas barreiras espirituais, Senhor. E dê a essas pessoas, Senhor, um novo significado para a sua vida. Sim, um significado de coragem, um significado de luta, um significado de romper as barreiras que me prendiam. Que essa pessoa tenha uma nova consciência, que essa pessoa tenha um novo espírito, Senhor, um novo coração, como a sua palavra declara. Em nome de Yahshua, para a tua glória, que o poder e operar do Espírito Santo de Deus esteja na vida de cada um, aqueles que estão aqui conosco e aqueles que estão em casa. Amém. Amém? Meus amigos, muito obrigado por estar conosco aqui, né, neste dia, nesta manhã de domingo. Aqueles que estão aqui presentes no Instituto ID Prover, na nossa base missionária, né, que fica em Campinas, estado de São Paulo, na região do Ouro Verde, e as pessoas que nos acompanharam pela internet, através do nosso canal do Instagram, que sejam abençoados, edificados, com a vida transformada, e que possamos cada vez mais estar juntos, né, nesta missão, pois o nosso propósito como instituição, o Instituto ID Prover, é levar o conhecimento até você da palavra, de forma clara, direta e objetiva. Então que o Senhor abençoe, que o Senhor transforme a sua vida, que o seu domingo seja pleno e repleto na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a cada um e que a paz de Yahshua esteja com cada um de nós nessa manhã. Amém?